Bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 7 de julho. Para você que está acompanhando a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação da palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web. Acesse lá www.gazetaweb.com e além de você acompanhar toda a programação da TV Mar, também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo inteiro. E se você acha que a gente não está presente nas redes sociais, se engana, tá? A gente também está presente nas redes sociais, segue a gente no Instagram, também no Facebook, acompanha a gente no nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida, aquele plano de saúde completo para toda a família, que cabe muito bem no teu bolso e que tem cobertura inclusive odontológica. Então pensou em plano de saúde, pensou em Apivida, nesse a gente confia. E é claro também que a gente não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs, né? Vamos abrindo então a Gazeta Digital de forma diferente, né? De forma digital do teu tablet, do teu celular, também do teu computador. E a gente confere quais são os principais destaques para amanhã de hoje. Recuperação da economia, retomada gradual deve favorecer pequenas e médias empresas aqui em Alagoas. Defesa Civil inicia a demolição de mais prédios no Pinheiro. Alagoas ultrapassa 40 mil casos de Covid. E a gente tem aqui outros destaques para amanhã de hoje. Disparidade do preço de gasolina chega a 35% nos postos. Essas e outros destaques, outras informações, é só você acessar www.gazetadealagoas.com e você vai acompanhando as principais informações, os principais destaques para amanhã de hoje. E a gente já vai ao vivo também com o Viderlan Araújo, que traz para a gente todas as informações, os destaques também das nossas ruas aqui da capital. Viderlan, muito bom dia para você. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico Chico Nogueira. Bom dia para você, Porlane Santos. Ótimo dia para os telespectadores da TV Mar, o pessoal que acompanha o programa TV Mar News. Começando mais um dia, né? Hoje, uma terça-feira, dia 7 de julho. E começando um dia de sol forte na capital alagoana. E nós estamos trazendo, aqui na abertura desta nossa participação, um problema crônico, aqui localizado na Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros, né? Antiga Amélia Rosa. Muitos estabelecimentos comerciais que funcionam parcialmente por causa do período de pandemia, né? Estamos aí em cumprimento de um decreto que agora tem sido um pouco mais flexível, mas para as questões de gastronomia, para bares e restaurantes, o procedimento continua sendo o mesmo, né? Para pegue e leve e delivery, né? As atividades. Por sorte, e se talvez podemos classificar que existe um efeito positivo, aqui nós não estamos vendo um dia normal, né? Por causa desse decreto. Mas quando não tem, ou antes da pandemia, um local bastante movimentado, principalmente nos finais de semana. Que sequer tem aí possibilidades de estacionamentos e muito fluxo de veículos. Essa obra tem provocado aqui muitos transtornos na região. Alguns moradores, inclusive, insatisfeitos com a obra que está sendo encaminhada aqui pela Casal, pelo simples fato do velho e problema crônico da Avenida Amélia Rosa, que é exatamente o problema de tubulação. Há mais de 2 meses essa obra se estende na região, o que impede o tráfego de veículos com sentido ao Maceió Shopping, né? Os veículos que vêm da praia com sentido ao Maceió Shopping. Os veículos precisam fazer um retorno de quadra para poder seguir através da Avenida Jatiuca com sentido ao Maceió Shopping. Então todo o fluxo de veículos acaba sendo colocado para a Avenida Jatiuca. É claro que nós não estamos com um fluxo normal, né? Porque não temos também movimentação escolar, mas em outras épocas esse procedimento poderia também trazer muitos transtornos. O grande problema é o tempo que já se estende essa obra, o que mostra também um grau de complexidade. Tudo depende também de condições, principalmente climáticas, né? Para que o andamento da obra seja dentro do prazo. Mas o que chama a atenção é que essa obra já tem aqui mais de 2 meses, antes mesmo do período de pandemia, quando foi interditado aqui esse trecho com sentido ao Maceió Shopping, né? A Avenida Doutor Gustavo Paiva, né? E a Comendador Leão também nessa região, né? Também tem todos esses detalhes, e a Dona Constância. O detalhe é que durante esse procedimento, algumas etapas elas acabaram sendo concluídas. O lado de isolamento
que tem dessa obra aqui é de aproximadamente 100, 150 metros. Tem esses disciplinadores que impedem exatamente de ver o andamento da obra, mas o que eu posso relatar aqui para os telespectadores é que ainda está muito longe desse procedimento ser entregue. Observando daqui exatamente como anda a obra, ainda tem muita coisa aberta, muita coisa exposta, apesar da pouca visibilidade para os nossos telespectadores, e o que deve aí, pelo menos aqui falando numa condição de achismo mesmo, pela pouca experiência que nós temos nessa área, né, mas temos uma vasta experiência na comunicação, eu poderia dizer aqui que essa obra ela deve pelo menos ficar até o mês de agosto, sem nenhum tipo de receio, por causa do andamento. Conversando inclusive até com algumas pessoas que trabalham, que não quiseram falar conosco, porque tem todo um procedimento e um protocolo, né, através da hierarquia da própria empresa, essa empresa terceirizada. Alguns funcionários disseram que não há um prazo ainda específico, porque tem questões climáticas, se chove tem que parar a obra, então todo esse procedimento já vai se estendendo há mais de 2 meses, o que deixa exatamente os moradores nesse clima de incerteza, já tem todos os transtornos necessários, ninguém quer ter uma obra com barulho, né, durante o dia, algumas máquinas trabalhando, e que tira também o sossego de alguns moradores, né? Tem residências aqui no entorno, além de estabelecimentos comerciais, mas o que chama realmente atenção é que essa obra já tem mais de 2 meses que já tem esse ponto de interdição na Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros, que é a Avenida Amélia Rosa. Então o retorno de quadra precisa ser feito. Todo o fluxo de veículos que vai com sentido ao Maceió Shopping pela Dona Constança vai para a Avenida Jatiuca, né, a antiga Avenida Jatiuca, para tentar pelo menos fazer com que o fluxo possa acontecer. O Chico Nogueira vai mostrar rapidamente só esse ponto aqui, rapidinho, Polânio, para que você possa em casa entender como é que é o procedimento para os condutores. Os veículos eles precisam pegar esse retorno e esse retorno leva até a Avenida Jatiuca. Esse é o trajeto que precisa ser feito para quem vem da praia, né, ou seja, acaba sendo um lado inútil dessa avenida, para quem quer chegar, por exemplo, à Avenida Dona Constança, diante dessa obra. Muitas máquinas trabalhando, mas até o presente momento, o que mais chama a atenção, como nós já colocamos, é o tempo que essa obra tem, já aqui, inclusive, gerando essa interdição. Mais de 2 meses sem nenhum tipo de liberação. Não é a primeira vez que nós, da TV Mar Canal 25, estamos cobrindo esse tipo de trabalho sendo feito em trechos do Estela Maris, principalmente a Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros. O que também é um ponto a se cobrar das autoridades, uma solução imediata para esse problema aqui, que já por diversas vezes interditou trechos da Avenida Amélia Rosa e que precisa de uma solução porque todos os moradores já não aguentam mais ver trechos aqui sendo interditados, né? Hoje fecha, por exemplo, um problema e lá na frente abre outro. Então outro trecho acaba sendo interditado diante desse problema crônico, que é um problema exatamente relacionado à rede de esgoto aqui dessa região. Eu estou com o Chico Nogueira pelas ruas da capital alagoana, trazendo muita informação aqui agora nesse início de dia na programação da TV Mar e mais precisamente no programa TV Mar News. Daqui a pouco, de outro ponto da cidade, nós vamos voltar com mais assuntos na sequência da nossa programação. É com você. Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações. E a gente agora vem trazendo mais uma vez, né, os vídeos aqui do jornalista Arnaldo Ferreira para a nossa programação, para a gente falar sobre a previsão de retorno às aulas presenciais. A UFAL tem um desafio muito grande, que é oferecer essas aulas virtuais para mais de 25 mil alunos. Será que a UFAL vai conseguir? A gente vai ver agora na análise de Arnaldo Ferreira. É ponto sacramentado. Já informei antes que a Universidade Federal de Alagoas não terá aula presencial até dezembro. Neste momento, pró-reitores e professores, diretores de centros, estão tentando encontrar um modelo virtual para que os 25 mil alunos dos 102 cursos não percam o período letivo. Mas aí esbarra na questão social. 70% desses 25 mil estudantes se declaram em situação de vulnerabilidade social. Situação bem parecida acontece no IFAL, Instituto Federal. Obedecendo uma orientação da Organização Mundial de Saúde e de autoridades federais, até julho não tem aula presencial. Os diretores, professores, reitores estão tentando encontrar uma saída para aulas também virtuais. O mesmo problema. Mais de 70% dos estudantes
não tem condições de comprar um computador, um celular de boa qualidade e muito menos pagar serviços de banda larga. Na área da educação estadual, neste momento, está se fazendo uma pesquisa com os professores se eles acham que devem retornar às aulas no dia 3 de agosto ou buscar uma maneira de ter aulas virtuais. O problema se repete. Mais de 70% dos 170 mil alunos não têm computador em casa. A maioria não tem como comprar um celular de boa qualidade e nem pensar em pagar um serviço de banda larga. O que pode ser pior? Um país que não tem ministro da educação e um estado que a pasta da educação é ocupada interinamente. Mas educação é prioridade para quem? Fica a pergunta no ar, né? Gente, a gente agora continua falando sobre aula também, aula online. A gente vai falar sobre uma live que vai acontecer amanhã, a partir das 8 horas da noite, um passeio na literatura alagoana com o professor Beto Brito. E a gente recebe ele aqui em nosso estúdio para falar sobre esse projeto tão bacana, né, Beto? Bom dia para você. Bom dia. Obrigado pelo espaço. Então, Beto, um projeto muito interessante é o Dentro de Casa Tem Cultura, promovido pela Secult, e você vai então estar participando, fazendo esse passeio pela nossa cultura, pela literatura também, mostrando aí toda a evolução dela. Exatamente. Na verdade, a Secretaria de Cultura abriu esse edital, oferecendo a produção de lives, e aí eu percebi que existiam várias categorias, música, teatro e tinha literatura, então se encaixava esse projeto que eu sempre tive muita vontade de apresentar à sociedade, certo? Que seria uma aula envolvida com um recital poético em que eu poderia mostrar toda a evolução da literatura alagoana. Então, alunos, por exemplo, que fazem vestibular de medicina particulares, por exemplo, caem muitas questões de literatura alagoana e muitas vezes eles não têm acesso a esse conteúdo, porque os livros didáticos simplesmente valorizam mais a literatura universal, a literatura brasileira como um todo. E aí, então, essa foi a grande oportunidade que surgiu para o canal apresentar esses autores da literatura alagoana desde o século XIX até os dias atuais. E explica como é que vai ser esse formato, como é que você está construindo esse momento para amanhã? Pronto, na verdade vai ser uma live que mistura um recital poético com conhecimento didático. Então eu preparei um ambiente todo adequado, vai ser um ambiente bem retrô, certo? Com todo um cenário poético. Vai ter uma apresentação musical também, porque tem uma parceria do Dinho Zampier, que é músico, e ele vai acompanhar os poemas musicalmente, certo? Fazendo uma trilha sonora para os recitais. Vai ter a participação também do Vitor Pirralho, que vai cantar uma música que tem um link com o modernismo. Então, na verdade, a gente vai fazer essa relação da poesia com a música. E a todo momento que eu estarei recitando os poemas dos autores, eu estarei enquadrando eles dentro de suas épocas literárias, apresentando suas principais obras, suas principais qualidades artísticas. Então, vai ter uma apresentação poética, mas também com a explicação didática, para que todos os alunos possam entender em que época cada autor se destacou. Vai ser dentro do meu canal, Professor Beto Brito Literatura Legal, no YouTube. Eu queria que você pudesse falar sobre a escolha dos autores que você vai apresentar amanhã. Ah, legal. Isso foi a parte mais difícil, certo? Na verdade, a live foi inspirada num livro da Simone Cavalcante chamado Literatura em Alagoas, que é um livro que eu utilizo muito para poder preparar minhas aulas. E aí, então, lá tem todo o acervo da literatura alagoana, desde os primórdios mesmo, certo? Inclusive épocas do século XVI e XVII que Alagoas sequer existia. Então, eu usei esse livro como base, eu priorizei os autores a partir do século XIX, após a independência de Alagoas, né, a emancipação política alagoana, e eu tive que fazer uma escolha baseada principalmente nos vestibulares. Então não foi uma escolha pessoal, foi uma escolha baseada nos autores mais populares e que são geralmente cobrados em vestibulares. Então eu fiz a escolha de um autor para cada escola. Então tem um romântico, um parnasiano, um simbolista, um modernista de primeira fase, de segunda, um pós-moderno e um da literatura contemporânea. Então é uma sequência cronológica para que o aluno possa entender todos esses fatos que influenciaram a literatura alagoana.
A gente tem aqui, inclusive, já na telinha, para quem pode acompanhar aí, o espaço, né, que vai ser através do YouTube, em que essa live vai ser vinculada amanhã. Eu queria que você pudesse falar, então, é o teu canal, Beto? Isso é o meu canal, que na verdade a gente já pode programar a live e ela fica lá com um cronograma dizendo quanto tempo falta para começar. Então, as pessoas podem ir no meu Instagram, certo? Nos stories eu já coloquei um linkzinho, certo? É @profbetobrito, e aí as pessoas podem simplesmente tocar no link que vai ser direcionado para o meu canal nessa página aí. E aí então tem um sininho que a gente coloca como forma de lembrar, de lembrete, é um sininho de lembrete. E aí então amanhã às 20 horas começa a live. Agora, Beto, você bem citou aí, né, que esse já era um desejo seu fazer um modelo de aula assim, em que você pudesse misturar a questão didática com a própria poesia, com o recital, mas aí vem uma pegada mais diferenciada também, que é a situação de se fazer online, né? Como é que foi essa adaptação? Já era comum para você? Olha só, eu tenho o canal desde 2017. Na verdade, meu canal, eu acredito que seja um dos maiores canais de videoaula do estado, entendeu? Eu acho que eu chego amanhã a 18 mil inscritos. Então já tenho um trabalho há um certo tempo, sou chancelado pelo YouTube Edu. E aí então, eu acredito que de professores e youtubers é o segundo maior canal. Ele só fica atrás do professor Abraão, de matemática, que é Delmiro Gouveia, que inclusive é meu parceiro, é um brother meu. Então, a gente já tinha essa vontade por meio do live, só que isso sai caro. Porque a transmissão custa caro, tem que ter uma internet de qualidade, com um potencial de upload grande. Então, os recursos teriam que ser viabilizados via algum festival, algum edital. Então, casou com a ideia do Festival Dentro de Casa, Tem Cultura, porque ele vai poder viabilizar isso. Então, tem um cachê que vai ser justamente transformado, certo, em orçamento para poder fazer essa transmissão com qualidade, com mais de uma câmera, certo? Com um diretor, com roteiro, uma coisa bem organizadinha, bem feitinha. Então, amanhã, já a partir das 20 horas, quem tiver interesse em participar, é só entrar no teu canal. Exatamente. Entrou às 20 horas, a gente começa essa transmissão, que também tem um viés solidário, porque nós vamos arrecadar fundos, certo? Por meio de doações, para as pessoas que estão paradas do circuito cultural, né? Holds, técnico de som, técnico de áudio, que dentro desse ambiente cultural, desse ambiente da produção cultural alagoana, muitas vezes a gente só enxerga o artista, mas esquece que por trás do artista tem uma série de pessoas trabalhando e essas pessoas estão paradas. Então também vai ser um ambiente solidário para que as pessoas possam fazer doação para todos esses profissionais que estão parados. Agora, vamos falar um pouquinho da situação do nosso país, como se encontra, né? A gente está aí, infelizmente, nessa... a educação meio que à deriva mesmo, né? Sem ter um representante. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre como é que você enxerga todo esse impacto para a educação. Estamos num momento bastante trágico da nossa história, da história da educação brasileira. Eu sou professor desde 98, eu trabalho na rede privada de ensino e eu consigo enxergar esse abismo que existe entre a rede privada de ensino para a rede pública. Tanto é que eu vou sair daqui e vou dar aula, não presencialmente, mas online, porque nossas atividades não pararam. Estamos a todo momento, certo, em contato com o aluno, não há um conteúdo atrasado. E eu sei que não é isso que ocorre com os alunos da rede pública. Tanto é que a UFAL está parada, não é isso, o IFAL está parado. E hoje nós não temos ministro da Educação, o Enem sequer tem data marcada. Então é um momento muito traumático para a sociedade com relação à educação. E esse movimento que está ocorrendo na internet, por meio de lives, por meio de canais de educação, é uma maneira de equiparar essa situação, visto que algumas pessoas não têm acesso por meio de do próprio sistema educacional brasileiro, que não permite, não é? Só que depois disso tudo, mesmo tendo esse acesso via internet, ainda tem um problema da desigualdade social, que não permite essas pessoas terem acesso a um plano de dados, que não permite que essas pessoas tenham acesso a um aparelho interessante para poder assistir essas aulas. Então, a pandemia, junto ao isolamento, terminou desnudando toda essa problemática da educação brasileira. Pois é, verdade, Beto. Então, para a gente encerrar, vamos fazer o convite para quem está em casa? Então, claro, qualquer pessoa pode participar, pode acompanhar? Todo mundo pode participar. É uma live para amantes da poesia, uma live para estudantes,
certo? Não importa a série, quem se interessa em literatura tem que assistir a live, tá certo? Não vai ser uma live somente de recitais, tem explicação literária e também tem um acompanhamento musical do Dinho Zamper e uma apresentação musical do Vitor Pirralho. Então vai ser bem interessante, vai ser bem dinâmica a live. Toda uma produção por trás. Parabéns por esse projeto também que você está inserido, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.